Meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar, amados, de como expulsar demônios. Eu vou passar para vocês aqui um, um ensino, um estudo de como expulsar demônios, ok? Fique até o final desse vídeo aqui e toda aquela pessoa que quer que o poder de Deus seja manifestado na sua vida para expulsar demônios, entre outras coisas, olha, siga o passo a passo que nós vamos ensinar aqui. Só uma coisa, eu vou dizer para vocês, eu não sou professor, mas eu vou estar passando o que o professor, por excelência, ensinou. E com certeza muitos de vocês já viram aí nos canais do YouTube, né? E sites e outros tantos lugares aí na internet, esses cursos assim, como expulsar demônio, a maneira como expulsar demônio, cursos para expulsar demônio. Agora esse nosso curso de hoje que a gente vai oferecer para vocês tem um diferencial desses outros cursos que são oferecidos aí na internet. Porque você nota que esses cursos oferecidos na internet e nos canais do YouTube, por exemplo, você nota que ali no vídeo, né, um pouco abaixo ali do vídeo, sempre tem ali um retângulozinho, está escrito seja membro. Tem muitos números de contas bancárias para você que se interessa fazer um curso de expulsão de demônio, e cooperar, né, através de doação ou de várias maneiras. Tem aquele quadradinho, né, no canto da tela, que é o QR Code, para fazer doação para eles. E normalmente esses cursos, porque não é fácil, né? Esses cursos são pagos. Eles são parcelados em várias vezes, facilitados para as pessoas pagar. E além das doações, do que a pessoa colaborar ali com os donos desses canais, ainda paga pelo curso ali dividido, e muitas vezes ainda tem que se tornar membro. Tem que. O que se torna membro, então ele vai ter acesso daí o curso. Se não for membro, normalmente não vai ter acesso. Então ele precisa se tornar um membro, e como membro ele vai contribuir com uma determinada quantia ali por mês. Bom, esses são os cursos que eles oferecem, geralmente aí na internet. Você deve ter visto e pode procurar que você vai ver, tem vários. Agora o diferencial do nosso curso aqui, que a gente vai apresentar para vocês hoje, por exemplo, que é de graça. E é um professor que vai apresentar para vocês, como eu já disse, não sou eu, apenas vou transmitir para vocês, né? Mas esse professor é por excelência. Dá para confiar que vai aprender e que dá para pôr em prática sem medo de passar vexame. Beleza? Então eu vou pôr alguns textos aí na tela, poucos, vou procurar ser não enrolar muito aí no que eu falo, mas deixar que a Bíblia fala, né? Então eu vou pôr alguns textos aí na tela e vocês vão ver do primeiro passo a respeito do resultado de quem procura esses cursos. Às vezes paga quantias altas, demora tempo, porque a pessoa anseia por ter aquele conhecimento de como que expulsa demônio, como que adquire o poder de Deus. Como eu quero falar em línguas estranhas, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero pôr em prática o poder de Deus, e não importa quanto custa. Então, esses cursos têm um problema, porque são pagos. A pessoa vai buscar o poder de Deus mediante pagamentos, né? Então, como eu falei, o diferencial desse nosso curso
que hoje a gente vai apresentar para vocês, é a diferencial que esse nosso curso é de graça. Você não precisa pagar. Então veja o problema de você pagar, às vezes, um curso para expulsar demônio, veja se vale a pena. Vamos ao texto então aí na Bíblia. Está aí. Este texto aqui, ó. Esse texto ele fala para quem ainda não conhece o texto, o contexto todo ali, eu vou dar uma rápida assim. Aqui se trata, nesse caso aqui, de um mágico que ali em Samaria ele via os discípulos de Jesus, né, que saíram, que foram espalhados pelo mundo, foram para um lado para outro, e iam pregando o evangelho, e Deus ia operando milagres através da pregação deles, né? E ali em Samaria muitos se converteram, e então os apóstolos, né, Pedro e João vieram para Samaria dar uma assistência ali, porque o avivamento foi muito grande, né? E só que aquele pessoal que se converteu, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque nem sabiam que existia Espírito Santo, eles não tinham sido informados a respeito. Então, quando o apóstolo Pedro e João eles chegaram ali, eles oravam e punham as mãos sobre as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo caía sobre eles. E esse mágico, ele foi vendo isso e ficou extasiado. Esse mágico, as mágicas que ele fazia, pelo jeito, eram milagres, né? Milagres, como se fosse da parte de Deus, só que era mágica. E quando ele viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos, ele ficou maravilhado, porque com certeza isso ele não podia fazer. Essa mágica ele não tinha condição de fazer. Então ele queria, era ganancioso, ele queria essa mágica também. E o que aconteceu? Ele se dispôs a oferecer dinheiro para ele ter também o privilégio de fazer aquelas maravilhas que os apóstolos faziam. E o que aconteceu? Veja, quando ele se propôs, né, quando ele estava disposto a pagar, porque o que interessava para ele era fazer aqueles milagres, qual foi a resposta do apóstolo Pedro quando ele ofereceu dinheiro para ele para receber o poder de Deus? Pedro respondeu assim, ó. Pedro, porém, ainda respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Logo que nós vemos que o verdadeiro professor, que é Jesus Cristo, né, através do Espírito Santo, pelo ministério dos apóstolos ali, ele nos dá hoje a entender que quem busca as coisas de Deus, se dispondo a pagar, o que acontece? Mostra já que o coração da pessoa não é reto diante de Deus. Porque o interesse é particular em se parecer, em se mostrar, em mostrar poder. E não está interessado em mostrar o poder de Deus, está interessado em mostrar o poder dele que ele comprou de Deus. Percebe? E mais uma coisa, veja bem, julgaste adquirir por meio do dom de Deus, né? O que acontece? O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Amado, a pessoa que vai atrás desses cursos de expulsar demônio, enfim, qualquer tipo de curso que seja com a intenção de dotar as pessoas do poder de Deus, que seja de maneira envolvendo dinheiro, que seja pago, cai fora dessas coisas, fuja disso. Fuja disso, porque a pessoa está sujeito veja bem como diz aqui, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Porque o coração dessa pessoa não é reto diante de Deus. Então, quando alguém oferece alguma coisa que é da parte de Deus, de graça, tudo bem.
você não vai gastar nada, o teu interesse não vai estar sendo em adquirir, comprar aquilo, mas está sendo em tranquilamente esperar da parte do Senhor em receber aquilo pela misericórdia de Deus, pela vontade de Deus e não pela nossa. Às vezes a pessoa quer ter uma coisa e não tem, Deus pode dar outra. Percebe? Então, amados, de início fica isso aqui. Esses cursos pagos, esses cursos de a pessoa ensinar as coisas de Deus, quando é o homem que ensina, vamos fugir dessas coisas, porque vamos esperar que venha até por a boca de um homem, da boca de um ser humano, mas que venha não com interesse particular humano, mas que venha com interesse de oferecer aquilo que Deus tem para as pessoas, mas de graça, e que as pessoas que recebem essa oferta que estejam sujeitos à vontade de Deus. Não aquela ganância, eu quero porque eu quero. Deixa que Deus dota cada um de nós daquilo que Ele quer, e não propriamente do que nós queremos. Certo? Então, uma vez alertado, amado, sobre esses cursos das coisas de Deus, pago a peso de dinheiro, vamos para o curso que eu falei, que estou oferecendo para vocês hoje, gratuitamente, que se vocês seguirem o passo a passo, vocês vão poder expulsar demônios tranquilamente, com confiança, porque o professor não sou eu, é o Senhor Jesus, o mestre dos mestres, por excelência, através da ação do Espírito Santo que está na própria palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada. Tá certo? Esqueçam eu sou apenas alguém que quero passar para vocês aquilo que é a vontade de Deus, e que, se for da vontade do Senhor, vocês recebam aquilo que o Senhor tem para vocês, segundo a vontade do Senhor, não segundo a minha ou a tua vontade. Feito? Então vamos ao passo a passo para aprender a expulsar demônio. Amados, mas eu vou reafirmar aqui, eu não sou professor e não sou eu que ensino isso para vocês. Não adianta nada eu ensinar uma coisa para vocês se não tiver o aval do Espírito Santo, não é verdade? Então vamos lá, aos textos. O primeiro passo, vamos ler aqui Tiago 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, lembra que nós falamos que este curso que a gente ia apresentar hoje, além de ser de graça, ele tem um passo a passo. Não é muito longo, não. Então, o primeiro passo é se sujeitar a Deus. Você quer expulsar demônio? Você quer ser o servo de Deus? Você quer fazer a obra de Deus? Então faça do jeito que Deus quer. Primeiro ore, primeiro veja com Deus se o Senhor quer enviar você para alguma coisa. Então, isso. Espere no Senhor, sujeitando-se a Ele, à vontade dEle. Certo? O segundo passo é quando for atacado pelo diabo, não fugir, não ficar com medo, não recuar, mas também, amado, resistir. Você sabe o que é resistir? Resistir é você não mudar o pé do lugar, é você ter certeza de uma coisa, você se fincar ali e permanecer. Você repara que um poste de luz, por exemplo, ele sustenta o tempo todo todos aqueles fios, todo aquele peso que puxa para um lado, para outro, ele resiste às tempestades, tormentas, tudo ele resiste ali, porque ele está fincado no fundo, metros abaixo da terra. Então ele tem uma firmeza que nada move com ele ali. Então resistir é isso, é suportar as coisas sem se mover do lugar. Ou seja, o verdadeiro cristão se sujeita a Deus. Quer dizer, a Deus ele é sujeito, sim, Senhor, está certo, o Senhor tem razão, é assim que é. Mas quando vir
Os ataques de Satanás, ataques de Satanás são as tentações. São tentando fazer com que nós saia do plano de Deus e entre num outro plano. O plano humano, o plano do mundo e até os planos diabólicos. Entende? Então, se a gente resiste a tudo isso, não. Eu sou propriedade do Senhor e vou continuar você do Senhor. Mas pode vir, né, na nossa mente ameaça, mas se você não fizer isso, vai acontecer aquilo, ou se fizer aquilo, não vai acontecer isso. Deixa para lá. Eu estou nas promessas do Senhor. Pronto. Isto significa resistir. Resistir o diabo não significa esbravejar, pular, fazer como eu já presenciei pessoas abrir a Bíblia e pôr em cima de da cabeça de uma pessoa que está possesso. Oh, sinta o peso da mão de Deus sobre você. Isso não resolve nada, isso é falta de conhecimento das coisas de Deus, é falta de comunhão com Deus. Percebe? Então, o que a pessoa tem de fazer é resistir, não brigar com Satanás. Não ficar esbravejando, nem ficar entrevistando ele lá. Põe as mãos para trás e fique aí, daí põe o microfone lá para ele contar. Como se ele fosse falar a verdade, vai mentir tudo, enganar todo mundo. Não, resistir dá, babá. Expulsar demônio não é ficar brigando verbalmente com ele. Primeiro, ter a humildade de estar sujeito a Deus. Se sujeitar é estar debaixo da pessoa. De Deus, está debaixo. Do diabo, resistir, estar firme, não mudar o pé. Quer dizer, não vai brigar, esbravejar com ele, mas não vai fazer o que ele quer que faça. Não vai se sujeitar a ele, porque já está sujeito a Deus. Então, esse é o primeiro e segundo passo. Depois nós temos aqui, para nós encerrar, vai ser mais esses textos aqui, eu vou ler rápido e a gente comentar rapidamente aqui. Efésios capítulo 6, versículos 11 ao 18. Tem muitas outras passagens bíblicas, mas estes aqui nós vamos entender sobre esse tema de expulsar demônio. Veja bem, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra esse lado do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, no dia do ataque, na hora que estiver sendo atacado, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quer dizer, não muda o pé, não afasta, não sai do lugar que Deus colocou. Entende? Então, essa é a luta, né? E prosseguindo, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos procurar ser rápidos e objetivos aqui, porque nós demoraria muito tempo em detalhar bem isso aqui. Eu peço que vocês podem pausar o vídeo, podem baixar o vídeo, ver bem com o tempo, ou vocês podem, aí na Bíblia de vocês, né, marcar aí Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 18, e estudar bem com o tempo, meditar cada palavra dessas aqui. Então veja que assim o resumo do texto, o texto todo nos fala o seguinte, que nós temos uma luta, como cristão, como igreja de Cristo, existe uma luta para nós. E nessa luta, né,
Não é contra carne ou sangue, mas é contra espíritos. Veja bem, é contra forças espirituais. Força, poder. Não é luta fácil, né? Essas forças espirituais que são do mal nas regiões celestes. O, o que são essas forças? São principados e potestades, são dominadores deste mundo. Então nós vemos que o mundo está debaixo de forças espirituais do mal. Este mundo está dominado. Porque, veja bem, são dominadores deste mundo. Quem que são? Debaixo de que mal, que tipo de mal o mundo está? Principados e potestades, poderes malignos. Este mundo é dominado por poderes malignos, espirituais. E é contra isso que nós temos que lutar. Por que é nas regiões celestes? Porque o salvo por Senhor Jesus, ele é parte do corpo dele. Ele é um membro do corpo de Cristo. E Jesus está lá no céu, representando nós, os cristãos, lá. Então o cristão está nas regiões celestiais, em Cristo. E o ataque vem justamente por este lado. Por isso é espiritual e não é material. Então temos que olhar para inimigos materiais de carne e osso, mas está vigiando contra esses inimigos espirituais, os quais nós não podemos ver com os olhos naturais. Nós só vemos pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé. Bom, como que nós fazemos frente, como que nós vamos resistir? Esse primeiro passo, estando sujeitos a Deus. Né? Para expulsar esse demônio que vem nos atacar, repelir eles. Então, o primeiro passo é estar sujeito a Deus. E segundo é resistir. Não adianta fugir deles. Tem que resistir, tem que estar firme, firme como firme na fé. E qual é as armas que nós podemos, qual a defesa as armas de defesa e ataque que nós temos para fazer frente a isso também são armas espirituais. É uma armadura. Mas essa armadura tem várias peças, então tem que estar, essa armadura em nós tem que estar completa. Não é só ter uma arma, nós temos que ter toda a armadura, todo o conjunto que compõe a armadura. Quais são essas armas? Nós vemos aqui que para vencer e permanecer firme, sem cair, tem que usar todas as armas. E quais são essas armas? A verdade em forma de um cinto, cingindo-vos com a verdade. É aquele cinto que se usa. No caso do soldado romano, que é feito aqui a figura, é aquele cinturão onde ali vai a espada, está pendurada, que segura a roupa para que a pessoa não fique nu. Enfim, o cinto é uma coisa importante. Outra coisa é no cinto, ali que está, no caso do soldado romano, que está as patentes dele. Capitão de 50, capitão de 100, um comandante de legião, enfim. Ali no cinto está o grau da patente do soldado romano. Aqui, amados, a verdade, a palavra de Deus tem que ser como um cinto que abraça todo o cristão, circunda o cristão, e que ali o inimigo é através do conhecimento bíblico, do conhecimento das coisas de Deus, do conhecimento espiritual que o cristão tem, que o inimigo vai ver o grau de autoridade em Cristo que ele tem. Então o inimigo ele vai ver esse grau de autoridade, esse grau de conhecimento que Deus deu para ele, e nessa medida que ele vai respeitar ou não. Então tem que se cingir com o cinto da verdade, quer dizer, não sai da palavra de Deus, não sai fora do evangelho, desculpa, não sai fora do evangelho da graça de Deus, essa é a verdade. Outra coisa é couraça da justiça. O que é couraça? Couraça é como
policiais hoje tem aqueles colete balístico, né? Onde a bala dada e não penetra no corpo. No soldado romano era um couro de boi, de camelo, sei lá, o couro grosso, onde as flechas, então no caso, se pegasse no braço, pegasse em outro lugar, penetrava no corpo, mas quando pegava naquela couraça, não conseguia entrar, não conseguia penetrar no corpo ali do soldado. Então, essa couraça, ela é a justiça de Deus, quer dizer, acreditar que quem é justo é Deus, que o que é certo, embora pareça errado para nós ter a certeza que é certo, porque é da parte de Deus, é da parte do Senhor, é justo, portanto. Então, esse conhecimento e essa fé, essa certeza de que a justiça é de Deus, no caso, por exemplo, a nossa justiça é uma coisa abominável até, um pai dá o filho para ser morto por causa de um bandido lá. Já imaginou você, que Deus livre, né? Mas acontecesse de um assassino assassinar teu filho da pior maneira, esquartejar tudo. Tentar matar você, perseguir você, tudo. E daí você pegar teu filho único e matar para que aquele assassino não possa ser morto. Isso para nós não é justiça, mas para Deus é assim que é a justiça. Então nós temos de acreditar naquilo que Deus faz. Isso, amados, é justiça, é uma maneira que o inimigo não consegue penetrar em nós com as mentiras dele, mostrando a justiça nossa, humana, para nós desacreditar da justiça de Deus. Você percebe? E outra coisa, cingindo-se com a verdade, revestindo a couraça da justiça, na preparação do evangelho da paz. É como, veja bem, a preparação do estudo da palavra para anunciar a palavra a outras pessoas é como aquelas botas do soldado romano que protege os pés, embracando sempre o escudo da fé. A fé é como uma arma de defesa. O soldado romano, ele tinha no braço esquerdo o escudo para defender as flechas que vinham para não atingir, né? Era a defesa. E na mão direita ele tinha a espada. O que acontecia? Ali naquelas lutas, que era com espada, né? Com o escudo, ele defendia o ataque do inimigo e com a espada ele atacava o inimigo. Então nós vemos aqui, ó, que a fé é como um escudo que nos defende dos ataques do inimigo. E por outro lado, aí nós temos aqui, ó, o capacete da salvação. O que é capacete? Nós poderíamos dizer que é a certeza da nossa salvação. Tem pessoas, amados, que não têm esse capacete porque têm medo de perder a salvação. Porque acham que se fizer isso, isso aqui vai perder a salvação. A certeza da salvação nós temos que ter não porque nós merecemos, mas porque Jesus comprou a nossa vida e nós somos propriedade dele. Então não tem nada que nós achar ou deixar de achar. Nós temos que crer. Nós não temos que achar, nós temos que crer que Jesus nos comprou e está pago. O sangue dele foi a moeda de troca que foi dada. É uma coisa cujo valor excede a tudo. Compra todos os nossos pecados. Certo? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a arma de ataque. Que veja bem, Jesus, quando ele estava ali no deserto, que foi tentado pelo diabo, o que ele fez? Cada vez que o diabo investia contra ele, a fé não deixava ele recuar, ele ficar com dúvida, ele dar ouvidos pro diabo. Ele simplesmente, de pronto, ele rebatia o ataque do diabo com a fé e atacava com a espada do Espírito. Ou qual que é a espada do Espírito? O que Jesus falava? Está escrito. Nem só de pão viverá homem,
Você entende? O ataque do diabo é tentar nos fazer descrer da justiça de Deus, das coisas de Deus, e querer que nós aplique a nossa justiça humana. Então aí nós vamos estar recuando, vamos estar nos movendo do lugar da nossa fé e dando terreno para o diabo. Então o que tem de fazer? Tem de resistir com a fé, isto é, a certeza das coisas de Deus, que Deus é fiel, e atacando ele ao mesmo tempo, não, amados, sai em nome de Jesus, porque não sei o que, não sei o que. É atacando com o que está escrito, com confiança, com tranquilidade. Atacou por aqui, defendeu por aqui e deu o contra-ataque por aqui com a palavra. A palavra é a nossa arma para afastar, para expulsar o demônio daqui. Não é a nossa palavra, mas é usar a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Certo? E terminando aqui mais dois passos aqui desse nosso curso de como expulsar demônio. Certo? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Aqui é no Espírito Santo, é a oração pelo Espírito Santo, não é a oração que nós fazemos, aquela oração maravilhosa, pensada, estudada. Aquela oração do Espírito, de acordo com o que o Espírito Santo coloca no nosso coração. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, além da armadura de Deus, nós temos aqui para permanecer inabaláveis, oração e vigilância. Um soldado não basta ele estar com um tanque de guerra ali do lado de uma guarita ali dentro e ele não está vigiando. Você percebe? E você vê nos filmes de guerra, por exemplo, uma pessoa vir sorrateiramente e tal, consegue chegar num tanque, abrir ali a porta e soltar uma granada lá dentro. Não vigiaram, morreu tudo. Assim, amados, é o cristão que não vigia, que fica ali, se acomoda. Ah, eu estou salvo, eu beleza, eu dou dízimo, eu falo em línguas estranhas. Beleza. Não é isso, amados. O que tem é que vigiar, tem que ver por onde que o inimigo está vindo, por onde que ele ataca, como que ele vem, em forma de quê. Hoje em dia nós temos a condição de ver o que está acontecendo no mundo e comparar com o que está escrito nas Escrituras, e nós vemos o tempo, nós vemos os ataques, por onde que estão vindo, como que está vindo. Percebe? Isso é vigiar. E a oração em todo o tempo no Espírito, quer dizer, não é aquela oração, hoje eu vou na igreja para me orar lá com os irmãos. A oração, amados, não é só a oração na igreja, não é só a oração que você tira um tempo lá para uma comunhão íntima com Deus naquele momento, mas é viver em oração no Espírito, quer dizer, é estar sempre meditando, não precisa estar falando, estar anunciando, mas estar ligado com Deus, uma comunhão direta com Deus, em tudo, amados, está trabalhando, está lendo, está passeando, está onde estiver, esteja sempre meditando na palavra de Deus, tem aquela comunhão com Deus. Então, isso que é preciso, esses são os passos para expulsar demônio. O que você acha? Me diz aí, se você está no YouTube, me diz aí qual você prefere. Você prefere pagar um curso bíblico lá do apóstolo, não sei quem lá, ou fazer isso que a palavra de Deus nos ensina a fazer? Ou qual que é mais vantajoso para você? E essa mesma pergunta que eu faço para você, você pode fazer para outras pessoas, para os amigos, né? Para outro. Eu peço, compartilhe este vídeo. Foi útil para você? Então, tenha o prazer de que seja útil para outras pessoas também. Compartilhe, fale do amor de Deus, fale de Jesus Cristo para as pessoas. Peça, amada, não vá além daquilo que Deus pôs no teu coração.
Se Deus pôs as coisas simples, fale daquilo que Deus põe no teu coração. Eu lembro de um amigo meu que ele não sabia falar outra coisa a não ser Jesus te ama. Só que ele falava isso com tanta convicção, com certeza, porque é uma realidade. O amor de Jesus é tão grande que ele se ofereceu a si mesmo para a salvação do pecador. Então Jesus realmente ama as pessoas. Então ele falava uma coisa simples, mas falava a verdade. Assim, amado, cada cristão pode ter uma palavra de conforto, uma palavra de amor, enfim, ter uma palavra da parte de Deus para as pessoas, mas só não vá além daquilo que Deus deu, né? Permaneça naquilo que Deus deu e você vai estar sendo um evangelista do Senhor. Que maravilha, viu como não é difícil? Bom, por aqui a gente encerra este vídeo. A minha oração que o Senhor abençoe e guarde a você e a tua família. Ore por mim, para a minha família também, eu peço. Né, todos precisamos de oração. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros para que sareis, que é para que nós não permaneçamos doentes, enfermos espiritualmente. Nós precisamos da oração de uns pelos outros. E se for do agrado do Senhor, nós seremos no próximo vídeo, com certeza. Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, então.